O melhor fundo imobiliário para iniciante. Nós vamos falar do meu primeiro fundo imobiliário, o BCFF11, o BTG Pactual Fundo de Fundos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é o BCFF11, o que a gente deve olhar nele para quem é iniciante, qual que é os pontos mais importantes, e depois vou contar 2 erros que você não deve cometer. Inclusive eu cometi um deles, então não sai daí. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então a gente vai falar desse fundo imobiliário aí que eu considero que seja o melhor fundo imobiliário para iniciante, né? Foi o meu primeiro fundo imobiliário. Eu comprei ele lá em 2016, carrego até hoje, nunca vendi uma cota dele, que é o BTG Pactual, o fundo de fundos, o BCFF11. Lembrar sempre aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas eu vou trazer a minha experiência aí com esse fundo imobiliário. O BCFF11, ele é um fundo de papel, mais especificamente um fundo de fundos, o FOF, né, que a gente chama, que investe em outras cotas de fundo imobiliário. E eu acho que ele é o melhor fundo para iniciante justamente por causa disso, porque existe uma equipe, uma gestão profissional que está escolhendo uma carteira de fundo para quem está começando, que a chance, né, de erro é bem menor da equipe lá profissional escolhendo do que a pessoa que está começando agora em fundo imobiliário. Então nós vamos para a tela para conhecer um pouco desse fundo imobiliário, o que você deve dar uma olhada se você for estudar algum outro, né? O que eu olharia aí nessa parte de fundo de fundos, e depois eu vou contar 2 erros que você não deve cometer. Um deles eu cometi lá no começo. Eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para o YouTube te entregar o conteúdo sempre que ele for no ar em primeira mão. Então vamos para a tela. Então a gente está aqui na tela, Side Funds Explorer, ó, o BCFF11, né? A gente já vai ver alguns números dele, mas primeira coisa é conhecer o fundo, ó. É um fundo de fundos imobiliários, BCFF11, fundo tipo papel FOF. Seus investimentos são destinados primeiramente à aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Na gestão, na questão de fundos, uma coisa interessante de olhar é a taxa administrativa, que a gente consegue pegar ela aqui, ó. Então ela tem lá 0,15 ao ano sobre o valor de mercado do fundo, ok, taxa baixa. Só que tem uma taxa de gestão de 1,10 ao ano sobre o patrimônio líquido. Não é aquele absurdo de taxa, mas também ali não é uma taxa super barata, tá dentro do aceitável. Descendo a página aqui no final, ó, vou pegar aqui o último relatório, 31/12 de 2021. Eu abri ele aqui para pegar esses dados iniciais, ó. Início das atividades do fundo, janeiro de 2010, isso aqui é uma coisa muito importante, já que a gente está começando e vai confiar o nosso dinheiro na mão de gestor, que seja um fundo bem antigo aí, com histórico para a gente poder analisar. Então esse fundo aqui, ó, desde janeiro de 2010, está indo aí para 12 anos já de estrada. Administração e custódia pelo BTG Pactual, serviço financeiro. A gestão pelo BTG Pactual, gestora de recursos. Então aqui a taxa, né, 1,10% ao ano sobre patrimônio líquido ou valor do mercado, caso o fundo integre o IFIX. E uma taxa de administração de 0,15 ao ano. Ele não tem taxa de performance, já houve 10 emissões. Hoje a quantidade de cota dele está aqui, ó, 25.186.378. Prazo indeterminado. Então, aqui só para ter um conhecimento básico do fundo, né? E uma coisa bacana de olhar, a gente já está falando aí de histórico, então vamos pegar o histórico de dividendo do fundo. Está aqui, ó, desde 2010, a gente vê que ele pagou bastante, né? E depois ele veio aí se mantendo estável nesse patamar. Só para entender o porquê que às vezes esse fundo ele acaba pagando mais, né, às vezes fora da curva, porque o BCFF11 ele é voltado para renda, ou seja, os fundos imobiliários estão lá dentro, pagam lá os aluguéis, eles vão distribuir, e ele também é uma gestão ativa que acaba fazendo venda de fundo imobiliário e tendo ganho de capital. E aí às vezes esse ganho de capital retorna tem um retorno legal para o fundo que retorna para o acionista, só que isso não é recorrente igual vem da renda, né? Ele acaba sendo não recorrente, não dá essas porradas aqui fora da curva. Então o que a gente tem que olhar é essa constância aqui, ó, desde 2015, mantendo a constância de dividendo. Aí olhando alguns números básicos, né, ele está cotado hoje, o valor de mercado dele por cota, 76,14, uma liquidez diária de 55 mil negócios por dia,
excelente, fala que acima de 1.000 negócios para a gente já está bom. O último rendimento de 54 centavos, um dividend yield de 0,77% ao mês. O patrimônio líquido dele 2 bilhões e o valor patrimonial por cota, 79,04, o que dá a entender aí, tem um PVP de 0,96, dá a entender que ele está sendo negociado com um pouco de desconto em relação ao 1, que seria o preço justo aqui na teoria, né? Então ele está com um pouco de desconto. Bom, voltando aqui no relatório, a gente vê que ele tem 65 FIIs e 11 CRIs, que é aquele certificado recebível imobiliário, tá? E se quiser bater o olho no relatório, ler, é bem bacana para ir começando a entender aí como que o fundo faz dinheiro. Aqui está a segmentação dele, ó, 10% em logística, comercial, aqui FIIs de CRI, que são os FIIs de papel, e aqui a carteira do fundo, o top 20 investimento da carteira. Você vai ver muita gente falando o seguinte, ó, você tem que pegar cada fundo desse aqui e analisar para ver se faz sentido. Eu acho que você não tem que perder tempo com isso, porque se fosse para você analisar cada fundo desse aqui, você não compraria um fundo de fundo, você simplesmente analisaria o seu fundo imobiliário e compraria direto. Se eu estou trazendo um fundo para iniciante, que é justamente para você confiar na gestão, através lá dos históricos e tudo que a gente viu, e deixar ele fazer o papel dele. Não adianta querer vir analisar FII por FII aqui. Acho bom olhar para ter uma noção do que tem, mas não ficar perdendo muito tempo com isso não. Agora, 2 erros muito importantes que você não pode cometer é o seguinte. O primeiro deles, como eu falei, olhar a carteira do FII e querer comprar aqueles fundos imobiliários individualmente. Isso é um erro e é comum o pessoal cometer. Ele olha, bom, se o fundo está comprando é bom, eu vou comprar direto para mim aqui. O que acontece? Às vezes tem fundo imobiliário ali que ele já está vendendo, você não está sabendo, porque vai sair no relatório só lá na frente. Pode ter fundo imobiliário ruim no meio, que ele acabou comprando para poder ou compor um setor ali que faz sentido junto com o outro, sozinho nem tanto, ou porque estava com um deságio tão grande que o gestor acabou enxergando uma oportunidade de ganho de capital, ou ainda ele comprou errado mesmo, ele percebe que comprou errado, está vendendo, você não está sabendo. Então você copiar a carteira de fundo é a pior besteira que você pode fazer. E o segundo erro que eu cometi lá atrás, quando eu estava começando em fundo imobiliário, foi vir com um valor muito alto de uma vez só para renda variável, seja em ações, aqui a gente está falando de fundo imobiliário. Na época eu tinha lá um CDB, estava lá com um valor mais ou menos uns 100 mil reais, e eu queria colocar aquele valor direto em fundo imobiliário. Eu acabei trazendo acho que 50, 60 mil de uma vez. Não foi só no BCFF11, mas nele veio um valor até bem alto. E dei sorte, acabei não perdendo dinheiro, porque como foi lá atrás, 2016, a nossa Selic estava iniciando um ciclo de baixa de taxa de juros do país, o que fez as cotas do fundo imobiliário acabar se valorizando na época. E aí a gente, quando está começando, acha que foi um gênio, né? Só que se fosse ao contrário, se, por exemplo, eu tivesse trazido o meu dinheiro, se isso fosse em 2020, por exemplo, ali pré-pandemia, eu teria visto os 50, 60 mil reais ter virado 20, 15. E para quem está começando, ver uma queda brusca dessa, você assusta, é perigoso vender em pânico e nunca mais voltar para a bolsa. Você perde aí o capital do dia para a noite aí, e aí reforça aquela lenda que bolsa é cassino. Então, se vai vir para renda variável, vai começar em fundo imobiliário e já tem um capital guardado, divide em vários aportes, escolhe uma carteira diversificada. Eu acho que dá para começar com fundo de fundo, aí enquanto isso você vai estudando outros fundos e você vai aportando aos poucos. Pode dividir em 5, 6, 10 aportes se for o caso, não precisa ter pressa, a questão é vir gradativo. Porque se o fundo agora, por exemplo, começou a recuperar, começa a subir um pouquinho, você vai comprando devagar. Se ele cai, você vai comprando devagar, você não sente aquela porrada no patrimônio. E só para você entender a importância de estar se comprando, né, constantemente, dá uma olhada no vídeo do BOVA11 que eu vou deixar aqui. Você vai ver que mesmo com queda, né, de pandemia e tudo, a importância de ir comprando aos poucos, como que fez eu ficar positivo na carteira no final do ano. E vou aproveitar, fazer um convite para você conhecer o treinamento que está aqui embaixo, Liberdade Financeira através dos investimentos. Treinamento que está com o preço promocional, não sei até que dia vai, ele está sendo atualizado e aí ele volta para o preço normal. Só que você que adquirir ele agora, você vai ter acesso às aulas atualizadas, que já começaram a ser atualizadas, e
com o preço de hoje. Daqui a pouco ele volta para o preço normal e você adquirindo agora, você vai ter todo o acesso, todas as aulas com o preço de agora. Então não perde tempo, que não sei, né, realmente quando que essas aulas acabam de ser atualizadas. Assim que acabar, ele volta para o preço normal. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para o YouTube te notificar, né? Ativa o sininho que o YouTube vai te notificar sempre com um vídeo novo pro ar. Vou ficando por aqui, valeu!